Olá pessoal, hoje nós teremos aula de matemática, tá certo? Onde eu irei retomar, tá certo, os nossos conteúdos, de onde nós tivemos aula, nas aulas presenciais, tá certo? E eu vou rever algumas páginas do nosso livro, tá certo? Eu vou utilizar hoje o livro, tá bom? Que é o caderno 1, onde a gente vai retomar algumas coisas que a gente já tinha visto em sala de aula, porque alguns alunos também estavam sem o material, não havia chegado ainda, tá certo? Então a gente vai fazer uma retrospectiva, tá certo? E antes de eu iniciar esse momento, eu vou fazer a leitura de um texto reflexivo para a nossa meditação desta manhã. Tem por título Os Gansos, tá? Espero que vocês gostem. Diz assim: no outono, quando se vêem bandos de gansos voando, formando um grande V no céu, indagava-se o porquê de voarem desta forma. Sabe-se que quando cada ave bate as asas, move o ar para cima, ajudando a sustentar a ave imediatamente de trás. Ao voar em forma de V, o bando se beneficia de pelo muito mais de força de voo do que uma ave voando sozinha. Pessoas que têm a mesma direção e sentido de comunidade podem atingir os seus objetivos de forma mais rápida e fácil, pois viajam beneficiando-se de um impulso mútuo. Sempre que um ganso sai do bando, sente subitamente o esforço e a resistência necessários para continuar voando sozinho. Rapidamente, ele entra outra vez em formação para aproveitar o deslocamento de ar provocado pela ave que voa imediatamente à sua frente. Se tivéssemos o mesmo sentido de mantermos em formação com os que lideram o caminho para onde também desejamos seguir, quando o ganso líder se cansa, ele muda de posição dentro da formação e outro ganso assume a liderança. Vale a pena nos revezarmos em tarefas difíceis. E isto serve tanto para as pessoas quanto para os gansos que voam juntos. Os gansos de trás gritam, encorajando os da frente, para que mantenham a velocidade. Finalmente, quando um ganso fica doente ou é ferido por um tiro e cai, 2 gansos saem de formação e o acompanham para ajudá-lo e protegê-lo. Ficam com ele até que consiga voar novamente ou morra. Só então levantam voo sozinhos ou entram em formação, a fim de alcançar seu bando. Se tivéssemos o sentido dos gansos, também ficaríamos um ao lado do outro assim, desta forma. Então, a partir desse texto, eu quero dizer a vocês que nós podemos aplicar o hábito da sinergia, né? Onde nós podemos praticar sinergia nos nossos dias que estamos vivendo agora, onde um vai fortalecer o outro, um ajuda o outro, tá certo? Então, porque junto é melhor. Quando você está sozinho, né, você vai se sentir frágil. Veja um ganso, quando um caiu doente, quando um talvez tenha sido atingido, outros 2 saíram para socorrê-lo e o acompanharam, tá certo? Até que ele retomasse as suas forças e voltasse à sua formação ou que ele morresse. Que nós possamos aprender com os gansos, com os animais, né? Veja que coisa tão linda. Nesse momento onde nós estamos vivendo esse momento de isolamento social, né? Onde tudo tem passado por transformações, que nós possamos aprender cada dia mais juntos com os nossos colegas, com os nossos familiares e possamos colocar em prática o sentido do amor ao próximo, o verdadeiro significado de se comprometer com o outro, de ajudar o outro, de fortalecer o outro. Então essa é a minha palavra para vocês desta manhã. Espero que vocês tenham gostado desta reflexão. Aproveite o seu dia com sua família, aproveite o momento de estudo que você aprendeu para compartilhar com um colega, porque sabia que a gente aprende mais quando a gente ensina, então eu também estou aprendendo com vocês. A partir do momento que eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Que coisa tão boa, que coisa maravilhosa. Então, pessoal, antes de eu iniciar o conteúdo em si, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, tá certo?
Peço que você aí junto com sua família, que a gente feche os nossos olhos e a gente eleve os nossos pensamentos ao nosso Deus para a gente começar, tá bom? Senhor Deus, maravilhoso Pai, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer por este dia, por esses estudos, por essas crianças, ó Pai, por essas famílias, Senhor. Cuida, meu Deus, de cada um de nós, nos fortalece, nos capacita, nos dá sabedoria, Pai, dia após dia, Senhor Deus. Que possamos aprender, Deus, nas dificuldades. Em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, o conteúdo de hoje, né, será no livro de matemática, tá certo? Deixa eu tirar essa folhinha aqui. É o caderno 1, onde iremos retomar, tá certo? De onde nós paramos. E eu vou voltar algumas páginas para fortalecer os alunos que ainda não estavam com seus livros, tá bom? Então eu quero que você abra o seu livro aí agora, na página 34, que nós vamos para a unidade 2, tá? E aí, todo mundo já abriu o seu livro? Está na unidade 2? Então, na unidade 2, nós veremos ângulos, retas e coordenadas cartesianas, tá bom? É essa página aqui, ó. Ok? Então, aqui nessa página de abertura, você vai verificar que você vê algumas pessoas, ou seja, as silhuetas de algumas pessoas, que são modalidades esportivas. Nessas modalidades, você vai verificar que tem uma faixinha preta, né? Um destaque de preto em cada uma dessas silhuetas. Esses destaques que estão em cada uma estão mostrando os ângulos, tá ok? Então você percebe aí, tem um homem que está, né, com halteres, tá certo? Tem um homem que está correndo, tá certo? Outro que está com uma bola de futebol, tá certo? Então observe, tem uma bailarina, né? E as meninas que trabalham, que fazem parte da nossa escola, elas fazem parte, né, da ginástica rítmica, né? E elas fazem alguns movimentos. E durante esses movimentos elas também formam alguns ângulos. Que interessante, não é? Então eu quero que você vá para a página aí agora 35. É essa página aqui, ó. Página 35, tá? Na página 35, você vai ver que tem uma bailarina, tá certo? Uma garota, né? Que está fazendo alguns movimentos, creio eu que, assim como vocês também, uma ginástica rítmica, né? Vocês fazem vários movimentos durante a modalidade. E esse primeiro aí, na letra A, ela está fazendo, você percebe que tem uma setinha girando, né? Ó, olha aí o primeiro. Ela está dando um giro, e esse giro é um giro completo, tá? Na letra B, ela está na metade do giro. E a última, ela está um quarto. Se você perceber, ela cortou em um quarto. Não chegou a uma volta completa e nem chegou a metade dessa volta, tá bom? Então a gente vai ver aí esses três tipos, vamos classificar esses três tipos de volta que essa menina deu. A letra A, você consegue responder? Que tipo de giro é esse que ela deu? Eu estou retomando. Lembra que a gente já fez sobre isso? Então ela deu um giro completo. Quando se dá um giro completo, ela diz que tem um giro de uma volta. Então você pode colocar como resposta, quem não colocou ainda, giro de uma volta. Na letra B, você vai perceber que está na metade. Então você pode dizer que é um giro de meia volta, ok? Na letra C, como foi a metade, você vai botar giro de um quarto da volta, tá bom? E a gente vai conhecer cada um deles os seus respectivos nomes, quando formos estudar a classificação dos ângulos, tá bom? Virem aí para a página agora, a página 36, que é essa página aqui, onde a gente vai conhecer algumas classificações sobre as retas, tá certo? A gente está revendo, mais uma vez eu estou lembrando. Vamos ver a representação de uma reta. Enquanto você observa, eu vou pegar o piloto, tá bom? Para que eu possa colocar aqui no quadro e eu explique a vocês. Ó, no número 1, na atividade 1, a gente vai ver aí que ele diz assim, ó, imagine uma linha reta sem começo e sem fim. No espaço abaixo, represente essa linha que você imaginou. Então, primeiro você imagina uma reta que ela não tem começo e não tem fim, tá? Então, para definir essa reta, você vai desenhar dessa forma. Você vai fazer uma linha. Você pode fazer essa linha em qualquer direção, tá? Lembrando que, como é uma reta, em cada ponta, como a gente está falando de sentido, você vai colocar uma setinha.
para direcionar esse sentido. Então aqui eu estou no sentido a minha direita e a minha esquerda, tá? Ok? Então eu estou no sentido, ó, direita e esquerda, tá? Então eu estou para os dois sentidos. Então a reta, ela segue contínua em cada um dos sentidos. É uma reta, tá bom? Aí agora, no número 2, tem assim. Agora represente outra reta, marque um ponto qualquer nela e divida-o em duas partes. Indique o ponto que você marcou com a letra maiúscula de nosso alfabeto. Então veja, para você marcar um ponto numa reta, você tem que fazer isso com a letra do alfabeto maiúscula. Então quando você for marcar um ponto numa reta, lembre-se de usar letras maiúsculas do nosso alfabeto, ok? Então você vai representar uma outra reta. Essa aqui foi a primeira. Eu vou fazer agora uma outra reta. Já que eu fiz assim, eu vou mudar a posição. Vou colocar ela assim agora, tá bom? Nessa posição dessa reta, eu escolhi, foi uma escolha aleatória. Você pode escolher a posição que você quer fazer. Só que como ela é uma reta, eu preciso colocar o quê? A direção. Dizendo que tem um sentido contínuo. Quer dizer que continua. Ela continua, ó, para a parte superior e contínua para a parte inferior. Superior para cima, inferior para baixo, tá bom? Aí só que ele mandou eu marcar um ponto. E eu vou classificar essa reta. Eu vou dar um nome a essa reta. Quando eu vou dar um nome a uma reta, eu posso classificar essa reta com a letra do alfabeto também. Só que pode ser uma letra minúscula, porque o ponto é que eu classifico a reta com letra maiúscula, ok? Então, eu vou colocar essa reta com a letra do meu nome, letra S. Então, eu vou chamar essa reta de reta S. E o ponto que eu vou marcar nela, eu vou escolher um local. Ó. Ele diz assim, ó, vamos ler novamente a questão, diz assim, ó, agora represente outra reta e marque um ponto qualquer nela. Então, já que é um ponto qualquer, eu posso colocar em qualquer lugar. Então, eu escolho o centro. Eu escolhi o centro, marquei um ponto, tá certo? E eu vou usar o lápis vermelho para dar um nome a essa reta, o nome desse ponto, desculpa, o ponto nessa reta. Então eu vou dizer que essa reta, ela possui o ponto A. Percebam que a reta eu classifiquei com a letra S, letra minúscula do alfabeto, e o ponto eu dei uma letra maiúscula do alfabeto. Para o ponto eu classifico com a letra maiúscula. E a reta eu classifico com letra minúscula, ok? Tudo bem até aí? Espero que sim. Vamos lá, continuando. Chamamos semi-reta qualquer uma das duas partes em que a reta que você representou foi dividida. Então, vê só. Eu representei essa reta, certo? No que eu marquei um ponto, eu dividi essa reta ao meio. Então, eu tenho desse ponto para essa extremidade aqui, ó, eu tenho uma semi-reta. Eu vou tirar daqui para cá, ó. Parte de um ponto para um sentido. Então, isso aqui eu tenho uma semi-reta. E aqui, ó, do ponto para esse sentido, eu tenho outra semi-reta. Então, a reta, ela possui o sentido contínuo em ambas as direções, tá certo? E uma semi-reta, ela parte de um ponto para um sentido. Então, eu estou partindo de um ponto para um sentido. Que sentido é esse? Direita, esquerda, sentido superior, sentido inferior, inclinado, ok? Para baixo, para cima, como você queira classificar. Tudo bem. Então, o ponto que você marcou, ainda estou na página, deixa eu mostrar aqui a você, tá? A gente está definindo aqui o nome das retas, estamos conversando sobre as representações da reta. Então, eu estou aqui embaixo aqui agora, tá bom? Aqui no seu livro, na página 36, nessa parte aqui onde nós estamos estudando as definições, tá certo? Vamos lá. Voltando. Então, ele diz assim, ó. Chamamos semi-reta qualquer uma das duas partes em que a reta que você representou foi dividida. O ponto que você marcou, ó, aqui eu marquei um ponto e trouxe para cá, é o ponto de origem. Origem é de onde partiu, de onde iniciou essa semi-reta. Por exemplo, se você marcou o ponto A, eu havia marcado o ponto A. O ponto A é a origem dessa semi-reta. Então aqui, ó, esse ponto A é a origem da semi-reta, certo?
Vamos lá para outra página aqui agora. Não, desculpa, mais abaixo um pouquinho ele diz assim, ó. Uma semirreta apresenta um ponto de origem e a partir daí é limitada, é ilimitada. Então, veja, o que quer dizer ilimitada? Vocês sabem que limite é o que vai parar, o que vai dar um ponto, né? O que eu vou determinar. E ilimitado quer dizer que não tem limite, que não tem fim. É o contrário de limite, ok? Então veja, perceba que do ponto ela partiu para esse sentido. Quer dizer que ela é contínua. Então ela segue nesse sentido, ela é ilimitada, ela não tem limite, ok? Tanto nessa direção como nessa direção, ok? Por isso, indicamos com uma seta o sentido no qual, ó, lembra que eu botei uma setinha para marcar o sentido que ela está seguindo? Por isso, indicamos com a seta o sentido no qual a semirreta continua, ou seja, prolonga-se infinitamente. Veja o exemplo abaixo, né? Esse exemplo que está no seu livro aí, um pontinho, né? Ela está aqui um pontinho, onde você está vendo aí que tem o ponto A, tá certo? E ela segue, né? Aqui, ó. Tá certo? E você sabe que essa reta é a reta S que você transformou ela em uma semirreta, ok? Vamos lá agora para a página 37. Página 37 aqui do seu livro, tá certo? Vamos acompanhar comigo agora a atividade 3, tá? Ó, usando uma régua, você vai pegar uma régua aí na sua casa, tá bom? Vou pegar a minha régua aqui, tá? Usando uma régua, trace o caminho mais curto que liga os dois pontos abaixo. Eu vou apagar essa parte aqui do quadro, tá bom? Para que você entenda melhor. Ó, ele pediu para que você usasse uma régua. No seu livro você já tem 2 pontos, tá? Perceba que cada ponto possui uma letra maiúscula. O primeiro ponto é o ponto A e o segundo ponto é o ponto B, tá? Lembrando, ponto numa reta eu escrevo com letra maiúscula. O nome da reta eu classifico a reta com letra minúscula, ok? Tudo bem até aí? Vamos lá, continuando. Então, no número 3, ele pede para você traçar uma reta, né? Com uma régua, traçar um caminho mais curto que liga esses 2 pontos. Então, você pode fazer, ó, pegar a sua régua aí. Minha régua é pequenininha, mas eu vou tentar equilibrar aqui. Ui, que tronchura. É melhor eu a mão livre do que eu com régua. Deixa eu tentar fazer a mão livre. Vamos lá. Deixa eu botar o pontinho aqui. Vou fazer de mão livre, tá bom? Ó. Saiu melhor do que com a régua, não foi? Vou escurecer mais um pouquinho, tá bom? Para vocês perceberem aí. Vou escurecer só para vocês conseguirem visualizar. Mas é um traço mesmo, tá bom? Será que tá dando para vocês verem agora? Tá ok? Tá mais ou menos, né? Mas é só um traço que eu passei, tá bom? Eu escureci para que vocês tivessem uma melhor visibilidade, tá bom? Aí, ó, eu já tracei, unindo esses 2 pontos, né? Eu tracei um caminho curto onde eu uni os 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Então, vamos ler agora a orientação, né, a definição do que vem a ser um segmento de reta. Acompanhe aí no seu livro. Chamamos segmento de reta o caminho mais curto que une 2 pontos. Um segmento de reta é limitado por suas extremidades. Então perceba, quando vimos uma semirreta, nós vimos que elas partem de um ponto para um sentido. E esse sentido ele é ilimitado, ou seja, que não tem limite. Agora nós estamos vendo segmento de reta. Então veja, eu vou colocar aqui para você lembrar, tá bom? Nós vimos reta, nós vimos semirreta, ó, deixa eu botar aqui com letra maiúscula tudo, tá?
porque eu estou botando com letra maiúscula, começo de frase eu escrevo com letra maiúscula, né? Uma simples palavra também eu quero colocar com letra maiúscula, mas eu escrevo com letra minúscula, então não tem nada a ver colocar letra maiúscula não. Ó, lembrando, reta, ela segue, né, em sentido contínuo, né? Ela continua em ambos os sentidos. Semirreta, ela parte de um ponto de origem, tá? Para um sentido ilimitado, um sentido que não tem limite, não tem fim. Agora a gente está vendo segmento de reta, tá? Eu vou botar ao lado aqui o tracinho, né, o desenho de cada uma para vocês se lembrarem, tá bom? Ó, reta, ok? Ó, contínuo em ambos sentidos. Semirreta parte de um ponto e segue uma direção ilimitada. A gente agora vai ver segmento de reta, onde ela diz que a definição para um segmento de reta, chamamos de segmento de reta o caminho mais curto entre dois pontos. E esse caminho, ele é limitado. Ele se une aos dois pontos, tá certo? Mas é um caminho limitado entre as duas extremidades. Que extremidades são essas? Os dois pontos, ó. O ponto A para o ponto B é o caminho mais curto. Então, esse traço que eu passei aqui, ó, eu chamo de segmento de reta. De um ponto para outro ponto. Eu chamo de segmento de reta. Aqui é a reta S, aqui é o ponto A, aqui é a reta S. Certo? Continuando, ele diz assim no texto: indicamos com letras maiúsculas de nosso alfabeto os pontos, que são as extremidades de um segmento de reta. Isso vocês já viram, né? Eu já falei aqui para vocês, lembrando mais uma vez, ponto, eu classifico esse ponto com a letra do alfabeto maiúscula, ok? A reta, letra minúscula. Vamos lá para a atividade 4. Ele diz assim: com a régua, trace os segmentos de reta de acordo com as indicações em cada item. Aí vamos lá, letra A, ainda usando uma régua, ok? Letra A, segmento de reta com extremidades nos pontos E e F e que mede 6 centímetros. Ó, perceba que agora tem uma medida que foi dada. Então, quando você for traçar, tem que ter 6 centímetros, ok? Eu vou apagar o que está no quadro para poder fazer a atividade 4. Beleza? Vamos lá. Pegaram a régua aí já? Todo mundo com régua, lápis, borracha na mão? Vamos lá. Eu vou deixar vocês fazerem aí e a gente vai fazer aos pouquinhos. Vamos fazer juntos, tá bom? Pegue sua régua, ok? Você vai fazer um segmento de reta. Lembra, a gente viu reta, semirreta e segmento de reta. Vê se você consegue lembrar. Como representar uma reta? Eu apaguei ali, não deu nem para você filar. Uma reta. E aí, lembra? Será que você consegue me dizer? Reta. A reta, ela é ilimitada. E ela tem uma seta dando a direção em ambos os sentidos, tá? A semirreta, ela parte de um ponto de origem e segue em uma direção contínua, né? Já o segmento de reta, ela é o caminho mais curto entre dois pontos, tá certo? E esses dois pontos, eles são classificados com letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? E lembrando que o segmento de reta, ele é limitado, então ele tem limite, você não pode passar desse pontinho, tem que ir até o ponto, ok? Então, na atividade da letra A, ele pede para você traçar um segmento de reta, com extremidades nos pontos E e F. Então, vamos lá, você vai pegar a sua régua, vai traçar 6 centímetros, eu não vou traçar 6 centímetros ali no quadro, porque não vai dar para você visualizar 6 centímetros. Eu vou fazer com o piloto preto para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Vê, 6 centímetros aqui na minha régua, ele é daqui para cá. Aqui eu tenho 6 centímetros, vê? São quase 4 dedos meus, tá? Então você vai traçar aí no seu livro um tracinho que tenha 6 centímetros, desculpa. E em cada ponto, em cada final dele, ó, aqui, ó, é uma extremidade, aqui é outra extremidade. Em cada uma dessas extremidades, você vai dar nome a esses pontos. Quem são esses pontos? Aqui é o ponto E e aqui é o ponto F, ok?
Então, ponto E e ponto F. Essa foi a atividade da letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, ele pede para você marcar outro segmento de reta, com extremidades nos pontos G e H. Só que medem 3,5 centímetros, tá? 3,5 centímetros. Você percebe na sua régua que há, né, o ponto onde tem o algarismo 0, depois tem o algarismo 1, o algarismo 2, o 3 e o 4. E você percebe que do 1 para o 2 são 10 tracinhos. Então você vai marcar, né, até o 3 e vai passar na metade do 3, que vai ser 3,5, tá? Então aqui, ó, vai ficar pequenininho para você visualizar. Mas com a régua do seu livro vai ficar do tamanho ideal, tá bom? Usando a régua, você vai na sua régua, pega, isso aqui é a resposta da letra A. Vamos fazer a letra B, tá? Você vai pegar a sua régua e vai marcar do 0 até o 3, chegando na metade, quase chegando no 4, tá? E esse ponto você vai marcar cada extremidade desse traço que você fez, tá certo? Que é o caminho mais curto, que a gente chama de segmento de reta. Isso aqui você tem, ó, 6 centímetros na letra A. Na letra B você vai botar 3,5 centímetros, tá certo? E esses pontos, ó, deixa eu ajeitar aqui. Ó, e esses, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você ver. Deixa eu sair daqui da frente, para que você possa verificar, tá bom? Ó, 3,5 centímetros é na letra B, tá certo? Você vai fazer um traço. Esse traço é o caminho mais curto, tá? Entre dois pontos. E que pontos são esses que na letra B pediu para você marcar? O ponto G e o ponto H. Então, a ponto G e aqui o ponto H. Tia, eu posso fazer em outra direção esse segmento? Pode. Você escolhe como você quer fazer a posição. Se quer fazer assim, ó, na vertical, se quer fazer na horizontal, se quer fazer inclinado, você escolhe como fazer, tá certo? É a sua escolha, tá bom? Contanto que você faça a atividade correta. Usando a régua, você vai medir 3,5 centímetros em cada extremidade, que são os pontos. Você vai colocar o ponto G e o ponto H, beleza? Aí agora vamos para a letra C, ainda da atividade 4, da página 37. Diz assim, fazer um segmento de reta com extremidades nos pontos I e J, e que mede 52 milímetros. Ó, vamos lá, vamos transformar agora as medidas. Lembra que eu falei que do 0 para o 1 você tem 10 tracinhos. Como é que eu chamo esses tracinhos que tem menores que 1 centímetro? É isso aqui que a questão está pedindo. São milímetros. Então perceba que do 0 para o 1 você tem 10 tracinhos. Esses 10 tracinhos a gente chama de milímetros. São menores, essa medida é uma medida menor que 1 centímetro. Ok? Então você vai na sua régua. Vamos transformar. Se ele está pedindo 52 milímetros, quantos centímetros eu vou precisar fazer? E aí? Será que vocês conseguem identificar isso? Ó, vejam só. Se do 0 para 1 eu tenho 10, então eu tenho aqui, ó, do 1 para o 2 eu tenho mais 10, certo? Do 2 para o 3 eu tenho mais 10 milímetros. Do 3 para o 4, mais 10 milímetros. E aí, já conseguiram associar? Vou dar mais uma chance. Do 4 para o 5, mais 10 milímetros. E aí, conseguiu? Tenho certeza que sim. Ó, quando você vai somar, você vai ver, ó, 10, ó, vou fazer nos meus dedos, tá? Ó, faz de conta que aqui eu tenho 1 centímetro e eu marquei, né, 10, do 0 para o 1, 10 milímetros, do 1, né, para o 2, mais 10 milímetros, mais 10, mais 10 e mais 10. Então eu tenho 5 centímetros e 2 milímetros, em 52 milímetros. Então na sua régua, você vai marcar do 0 até o 5, que são 5 centímetros, que você vai encontrar 50 milímetros, e mais 2 tracinhos, que são 2 milímetros. Compreendido? Então pegue aí a sua régua e trace, tá? Aqui a letra C. Eu vou escrever e depois eu saio da frente para que vocês possam ter visibilidade, tá bom? Ó,
na sua régua, você segura a régua direitinho, vai passar do 0 até o 5. E o 5 depois 2 tracinhos. E você vai marcar os pontos, ele pede para você marcar os pontos I e o ponto J, ok? Perceba que nessa primeira aqui, ó, foram 6 centímetros. E aqui 5, quer dizer que vai ficar quase do mesmo tamanho, tá? Fazendo uma comparação. Então, esse daqui é o ponto I e esse daqui é o ponto J. E essa reta, ela tem, e esse segmento de reta, ele tem 52 milímetros. Vou botar a palavra em si para você saber, tá? 52 milímetros. Ok? Todo mundo fez aí já? Vamos passar para a próxima página, que é a página 38 do nosso livro, tá? Onde a gente vai verificar aqui, ó, na página 38, representação de um ângulo, tá? Vamos aqui na página 38, dando sequência à atividade no livro, tá? Onde você vai? Representação de um ângulo, ok? Todo mundo está acompanhando? Beleza, vamos lá. Diz assim no número 1. No espaço a seguir, represente com o desenho o movimento da ginasta que está realizando um giro de 1/4 de volta. Então lembra lá, na abertura que nós fizemos do tema da unidade, onde tinham alguns esportistas, né, eles fazendo alguns movimentos, algumas modalidades de esporte, né? E entre eles a gente destacou agora aqui a ginasta, né? Então ele quer saber como formar, tá certo? Como formar um giro de 1/4 de volta. Então veja só, vou apagar essa parte que está no quadro, tá bom? Só um minuto. Ó. Quando você pensar no giro, um peão, ele dá um giro, né? O que mais que a gente sabe que dá um giro? A roda de um carro que fica girando, não é verdade? Isso é um giro, ela parte de um ponto. O ponteiro de um relógio que vai girando. Eu vou falando aqui alguns exemplos e vai pensando também. E você fica dizendo aí na sua casa, junto com sua mãe, conversa com seus pais e vê algumas coisas que você pode perceber um giro que vai formar um círculo. O giro da Terra, né? Então, quando a Terra dá um giro completo, é um giro de 360 graus, né? Um giro completo. Então é com base nesse giro da volta que a Terra dá, que a gente vai fazer as medidas dos ângulos e vai conhecer os nomes dos ângulos, ou seja, as suas classificações, ok? Então para esse agora a gente vai ver 1/4 de uma volta. Então imagina, né? Vamos dizer que começou esse giro daqui. Minha mão livre, tá bom? Eu vou fazer e não vai ficar muito perfeito. Só para vocês entenderem, ok? Ó, vamos fazer de conta que ele começou a dar um giro aqui, ó. Ó, então aqui deu um giro, tá? Nesse giro, aqui está o giro completo que a bailarina deu. Só que aqui ele está dizendo para você marcar metade desse giro. Então, se é metade, ela começou daqui, ela vai chegar, ó. Aqui seria a metade, mas não é a metade, é 1/4, onde eu vou dividir esse giro completo em 4 partes. Então, ó, eu vou dividir em 4 partes esse giro. Então, aqui, 1/4 desse giro é isso aqui, ó. Ok? Então, aqui, ó, é 1/4. Então, você vai desenhar aí no seu livro essa parte daqui do giro, ó, que significa 1/4. Deixa eu apagar aqui e botar para você ver direitinho, tá certo? Ó, eu vou marcar aqui o ponto de onde vai começar o giro, tá bom? E aqui eu vou representar por 2 linhas, 2 retas, 2 semi-retas, né? Na verdade, 2 semi-retas, esse giro, tá? Aqui nesse sentido e aqui, ó, sentido horizontal e sentido vertical. E aqui, ó, eu vou marcar, ó, 1/4 da volta. Então, isso aí é 1/4 da volta. É a representação desse ângulo de 1/4 da volta. Aí ele diz assim, ó, cada um dos movimentos de um giro da ginástica que você viu na seção da página anterior dá ideia de ângulo.
Um ângulo é formado por duas semirretas distintas de mesma origem e uma região determinada por elas. Em duas semirretas, essas duas semirretas formam os lados do ângulo e o ponto de origem é chamado o vértice do ângulo. Vamos lá para a explicação o que quer dizer essa definição aí, tá? Veja. Então, ele está dizendo que as duas semirretas, elas partem de um ponto de origem, tá? Partem de um ponto de origem. Então, esse aqui é o ponto de origem que partiu, ó, essa semirreta e essa semirreta daqui, partiu daqui nesse sentido, tá? Aí agora, eu vou fazer, ó, sentido, né, horizontal e sentido vertical. Então, são duas semirretas, elas se unem a partir do mesmo ponto e esse ponto a gente chama de vértice, ok? Compreendido? O vértice do ângulo é identificado por uma letra maiúscula de nosso alfabeto. No ângulo representado acima, o vértice é o ponto A. Então, aqui, ó, esse vértice eu vou chamar ele de ponto A, ok? Continuando, diz assim, ó, as semirretas determinam duas regiões no ângulo representado acima, destacamos a menor delas. Cada região determinada pelas semirretas é chamada abertura do ângulo. Então, o que é que ele está falando? Se você perceber, eu vou pegar o piloto para te mostrar, tá? Ó, o primeiro quarto da volta, ele estava assim, ó. Você vai olhar esse espaço, quando ele fala de abertura, é esse espaço aqui, ó, ok? Se eu fecho aqui mais um pouquinho, essa abertura, ela está menor, ok? Então, a gente vai ver, vai conhecer um pouquinho sobre o nome de cada um desses ângulos, esse espaço que eles formam, né? Quando a gente tem esse espaço aqui, ó, como é o nome desse ângulo, tá? Número 2, vamos lá para a página agora 39. Observe a seguir a imagem de um arco-íris. Ela nos lembra um giro de meia volta. Então, ó, a metade, você vê o arco-íris, ele é um arco pela metade. Então, a gente chama de um ângulo de meia volta. No espaço a seguir, faça a representação do ângulo que corresponde ao giro de meia volta. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar aí o seu lápis grafite e vai traçar um ângulo de meia volta. Ó, um ângulo de meia volta, ele vai estar na metade. Então, aqui, ó, ele vai ter um ponto, aqui o sentido dos dois lados, tá? Aí, ó, você sabe que ele é um ângulo de meia volta por essa abertura que ele vai fazer aqui, ó. Ó. Ok? Beleza? Pronto. Então, eu vou concluir essa página para a gente encerrar. Essa vai ser a aula 1. E a gente vai fazer a aula 2 em outro dia, tá bom? Eu vou concluir. Identifique e trace um ângulo em cada uma das imagens abaixo. Depois, indique o vértice, os lados e a abertura de cada ângulo que você traçou. Então, vê só. Tem aí, ó, um menino que está estudando, tipo vocês, né? Quando estão em casa, uma menina, olha o lacinho dela. Quando estão estudando, ó, veja os pés da cadeira, tá certo? Essas figuras que eu estou falando aqui, ó. Quero que vocês façam aí, identifiquem os ângulos nessas imagens. E na próxima aula que a gente retomar, eu vou verificar quem conseguiu acertar, quem conseguiu encontrar os ângulos. E eu quero que vocês coloquem as aberturas deles, se ficou mais aberto, se ficou mais fechado, como a gente fez aqui com os pilotos, mostrando a abertura dos ângulos. Se estava um ângulo de meia volta, se estava um ângulo de um quarto da volta, se estava um ângulo com um quarto de volta, ou se estava um ângulo menor do que um quarto da volta, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande beijo, que Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Será a aula 2, com ângulos, retas e pontos cartesianos, tá bom? Um beijo!